E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni, dando sequência ao estudo da biologia. Nesse momento, estamos aí estudando sistemas digestório e cardiorrespiratório. Sistema digestório já tratamos aí na aula anterior. Nesta aula vamos falar do sistema cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório, professor? Vai misturar a parte do sistema cardíaco ou sistema cardiovascular com o sistema respiratório. Vamos falar um pouquinho de cada um desses sistemas aí, vendo se tem alguma relação entre esses dois sistemas. Em relação ao sistema respiratório, então começamos aqui com o sistema respiratório. Em relação ao sistema respiratório, o sistema respiratório ele tem uma intimidade com o sistema digestório, porque você viu que durante a deglutição pode acontecer ali o engasgo. A epiglote tampa a glote, garantindo que esse alimento vai seguir para o esôfago. Ele não pode seguir para a laringe, porque senão a pessoa engasga. Então veja, tudo começa nas cavidades nasais. Por mais que você pense que a boca não é uma estrutura, professor, do sistema respiratório, não, a boca é uma estrutura do sistema digestório. Mas eu consigo respirar pela boca. Sim, mas não é o ideal. O ideal é que você respire pelas cavidades, pelas fossas nasais, pelas suas narinas, porque ali você vai garantir que ele vai seguir pelo caminho correto, umedecendo, filtrando esse ar. Das cavidades nasais segue para a faringe. Perceba que a faringe é uma estrutura comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Da faringe, lá no sistema digestório, vai para o esôfago. Aqui da faringe, vai para a laringe. Então, faringe, laringe. Para você não errar, fala. É na laringe que ficam as cordas ou pregas vocais. Então, faringe, laringe. Associe com fala. Você não vai errar. Como que é no sistema respiratório mesmo? Faringe, laringe. Vem para a traqueia. A traqueia é formada por anéis cartilaginosos, não é estrutura óssea, são anéis cartilaginosos. Da traqueia vai para os pulmões. Lá nos pulmões você tem os brônquios. Então, traqueia, vou destacar para vocês aqui, por exemplo, o brônquio esquerdo. Então, brônquio esquerdo, e esses brônquios eles vão ramificando em bronquíolos até chegar lá nos alvéolos pulmonares. Perceba que esse é o lado esquerdo. Professor, como que eu sei que esse é o lado esquerdo? A imagem sempre olhando para vocês. Então imagina que eu sou esse boneco aqui, a imagem sempre olhando para vocês. Lado esquerdo, lado direito. Na hora de fazer uma prova, a mesma coisa. A imagem sempre olha para vocês. Então esse é o lado esquerdo da imagem, esse é o lado direito da imagem. E aí nós temos então a sequência, né? Fossas nasais, só destacando aqui novamente, faringe, laringe, aí você tem a traqueia e vai para os brônquios, certo? Dos brônquios vai para os pulmões. Em relação à estrutura dos pulmões, nós temos dois pulmões, tá? Então, são dois pulmões, pulmão do lado esquerdo, pulmão do lado direito. Perceba que o pulmão do lado direito, ele tem 3 lobos, o lobo superior, né? E do lado direito, então, ele tem ali 3 lobos. Do lado esquerdo, temos apenas 2 lobos. Porque o lado esquerdo, o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor, por conta que nessa região aqui, ó, fica o coração. O coração é mais relacionado aqui ao lado esquerdo. E ele fica numa região ali chamada mediastino. Então, por isso que o pulmão esquerdo, um pouquinho menor, para acomodar o nosso coração. Então, pulmão direito, dividido em 3 partes, pulmão esquerdo dividido em 2 partes. A gente chama essas partes de lobos, né? 3 lobos e 2 lobos. Os mamíferos possuem uma musculatura que vai garantir a nossa respiração, a respiração pulmonar. E o músculo que nós encontramos aí somente nos mamíferos é chamado de diafragma. O diafragma é um músculo que fica mais ou menos nessa região aqui, ó. E esse diafragma, ele trabalha. Daqui a pouco a gente vai entender como que funciona essa mecânica respiratória. Como que acontece movimentos de inspiração e expiração. Mas está aqui, só para você entender que nós temos ali o quê? O diafragma. Aqui dá para você ver o mediastino, que é a região onde fica acomodado o coração. Fica mais visual para a gente. Então o coração fica nessa região aqui. Show de bola? Muito bem. E aí nós temos então esse músculo importante. Nós temos ali a traqueia, que são anéis cartilaginosos, e os brônquios. Ramificação da traqueia
temos os brônquios, os bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, que é onde acontecem as trocas gasosas. Então, 2 pulmões. Com relação a destaque aqui, né, para a presença ali das cordas vocais ou pregas vocais, ficam exatamente na laringe. Então é na laringe que ficam as pregas vocais. Em termos anatômicos, o nome mais moderno, o nome mais correto, digamos assim, é chamar de pregas vocais. Tá? Então, professor, é prega ou é corda? Pela anatomia, o nome mais usual, prega vocal. Popularmente usamos o termo cordas vocais. Essas cordas vocais, conforme aqui eu estou falando, elas estão em atrito. Então, o tempo todo elas estão em atrito, para garantir a emissão desse som que você está me ouvindo aí, certo? Que você está ouvindo aí. E aí nós temos, se eu pegar aqui e for ramificando cada vez mais os pulmões, então chegamos nos brônquios, bronquíolos, chegamos nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são muito, mas muito irrigados, muito vascularizados. Então você vai ter o quê? Você vai ter ali o processo de hematose. O processo de trocas gasosas acontece nos alvéolos pulmonares. Então veja nessa imagem aqui, que vai destacar para nós o que é hematose, professor. A hematose, gente, são as trocas gasosas. Então, por exemplo, pegamos aqui um único alvéolo e damos um zoom nele. Perceba que aqui tem um vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, o que acontece? Está rico em gás carbônico. Então, como tem muito gás carbônico no vaso sanguíneo, ele manda esse gás carbônico para o alvéolo. E você joga fora esse gás carbônico. No alvéolo tem uma grande concentração de oxigênio. Como tem mais oxigênio no alvéolo do que no sangue, o oxigênio por difusão simples, ele vai para o sangue. Existe um transporte passivo em que o soluto sempre vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E é esse processo de difusão simples que acontece aqui no alvéolo pulmonar, em relação aos vasos sanguíneos, que nós chamamos de hematose ou trocas gasosas. E em relação à mecânica respiratória, professor, como que funciona a mecânica respiratória? Então veja que eu vou destacar para vocês exatamente onde está aqui o diafragma, né? Então, em relação à inspiração, o que é inspiração? Quando você cheira uma flor, por exemplo, você enche os pulmões de ar. Isso é inspiração. Na inspiração, a gente diz que o diafragma ele abaixa. Na verdade, esse abaixa quer dizer, ele contrai. Então, na inspiração, olha só, vamos destacar exatamente onde está o diafragma aqui nessa linha amarela. O diafragma, ele contrai, ele abaixa. Então, vai acontecer esse movimento aqui, ó. Inspirei, o diafragma baixou. Quando você expira, acontece o processo. Expiração, o diafragma relaxa, ele sobe. E aí você elimina o ar que está ali nos seus pulmões. Então, a contração do diafragma e dos músculos intercostais. Existem músculos que estão ali conectados às costelas. Nesse momento, então, as costelas levantam. É só você observar, não precisa muito decorar aqui não, ó. Coloca a mão aqui e inspira. Quando você inspira, o diafragma abaixa, ele contrai. Fisicamente, o que acontece? Fisicamente aumenta aqui o volume. Se aumenta o volume, o que acontece com a pressão interna? Diminui. Se diminui a pressão interna, a pressão atmosférica passa a ser maior do que a pressão interna. Então, nesse momento, você consegue empurrar o ar para dentro dos seus pulmões. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, diafragma desceu, contraiu, abaixou, aumenta aqui o volume. Se aumenta o volume, diminui a pressão interna, o ar entra. Na expiração, vai acontecer o processo contrário. Então, vamos ver o que acontece na expiração. O que acontece na expiração? A saída de ar, quando você sopra uma vela, por exemplo, você está expirando. Na expiração, o diafragma sobe, a gente diz que ele relaxa, e acontece também o relaxamento dos músculos intercostais. Então, destacando aqui agora em verde, perceba que o diafragma subiu e acontece então o quê? Que o diafragma relaxa, ele volta para a posição, relaxa os músculos intercostais e as costelas, elas descem. Então, na expiração, olha só, o diafragma volta para a posição,
fisicamente diminui aqui o volume, se diminui o volume, aumenta a pressão. Então a pressão interna é maior do que a pressão externa e você consegue jogar esse ar para fora. Pessoas que às vezes são atacadas por cobras, como que uma cobra geralmente ela pode matar uma pessoa? Ela pode matar através do veneno, mas a cobra ela tem o hábito de se enrolar em uma pessoa. E ela vai se enrolando. E o problema é o seguinte, que cada vez que a pessoa respira, a cobra dá uma apertadinha. E a pessoa respira, a cobra dá uma apertadinha. Até chegar um momento que a pessoa não consegue mais fazer o movimento diafragmático. E aí ela acaba tendo uma morte ali em relação a não conseguir mais fazer as suas trocas gasosas, uma morte por asfixia. Então é assim que uma cobra, né, uma cobra de grande porte, é lógico, pode acabar matando um animal. Não só uma pessoa, mas um animal de forma geral. Ela vai travando o processo respiratório. E aí nós temos então o seguinte, né, em relação aos comandos, né, dos movimentos respiratórios, quem que comanda esses movimentos respiratórios? Ele vai ser estimulado por uma região que é chamada de centro respiratório ou bulbo. Então o centro respiratório ou bulbo, ele vai ser sensível a alterações de pH, a alterações de concentração aí no gás carbônico e a alterações na concentração de oxigênio. Se você começar a fazer um exercício, tipo uma hiperventilação, ou se você trancar a respiração, estou embaixo da água, não quero respirar, né? Estou aqui embaixo da água, não posso respirar. Eu sei que eu não posso respirar. Mas se eu ficar muito tempo embaixo d'água, eu sei que eu não posso respirar. Mas o que é a morte por afogamento? A morte por afogamento é quando a pessoa chega um momento que ela vai respirar, mesmo que ela não queira. Porque o bulbo percebe que a pessoa não está respirando, está acumulando gás carbônico no seu sangue, o pH está ficando mais ácido e o bulbo, para tentar salvar a pessoa, ele estimula o processo respiratório e a pessoa vai respirar embaixo d'água. E quando ela respira embaixo da água, acaba que a água vai entrar nos pulmões. E aí essa entrada de água nos pulmões, que a gente chama de morte por afogamento. Se você já viu uma pessoa sendo socorrida, uma pessoa que estava sofrendo o processo de afogamento ser socorrida, você percebe que ela vai sofrer ali o quê? Massagem pulmonar e ao mesmo tempo respiração boca a boca. O que a respiração boca a boca faz? É mandar oxigênio para o corpo da pessoa. Nada disso. Você assopra gás carbônico para o corpo da pessoa. Professor, eu assopro o gás carbônico? Sim, você assopra gás carbônico. Uma vez que você assopra gás carbônico, o que vai acontecer? O sangue da pessoa vai ficar mais ácido, porque você está mandando gás carbônico para o corpo dela, vai estimular o bulbo e essa pessoa vai respirar e nesse momento ela acaba muitas vezes eliminando esse excesso de água que está ali nos pulmões e acaba salvando a pessoa. Então é assim que funciona a respiração boca a boca. Você não manda oxigênio, você manda gás carbônico, que vai mexer com o pH, que vai alterar o pH, que vai estimular essa pessoa a respirar. Então o aumento de gás carbônico sensibiliza o bulbo, porque torna o sangue mais ácido, diminuição nas concentrações de oxigênio também. E em relação aos transportes de gases? O oxigênio é transportado principalmente a partir da hemoglobina, que está presente lá nos glóbulos vermelhos. Então os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, que é uma metal-proteína, que depende do ferro. 98% do oxigênio é transportado via hemoglobina, uma molécula chamada de oxihemoglobina. E os outros 2%, professor, é dissolvido no plasma. Mas veja que a maior parte do oxigênio vai sendo transportado aí pelos glóbulos vermelhos que contêm hemoglobina. E o gás carbônico? Em torno de 25% do gás carbônico é transportado também via hemoglobina. E eu chamo de carbohemoglobina. E os outros 75%, professor? Os outros 70% são transportados a partir dos íons bicarbonatos. 5% vai dissolvido no plasma. Sobra 70%. Então o que vai acontecer? O gás carbônico reage com a água, vai, através de uma enzima, a anidrase carbônica, formar o ácido carbônico. Então, primeiro, essa equação aqui da esquerda para a direita, forma o ácido carbônico que é instável e vai se dissociar em
prótons H+ e bicarbonato. O bicarbonato tem uma função ali como um efeito tampão, garantindo ali o pH sanguíneo, né? A manutenção do pH sanguíneo. O sangue tem que estar com pH em torno de 7,4, 7,35 a 7,45. Não pode variar muito, porque pode causar uma morte por acidose, ou seja, quando o sangue fica ácido, isso pode causar a morte de uma pessoa. Ou fica muito básico, pode causar a morte da pessoa. Então veja, o gás carbônico que é eliminado pela célula, mistura com a água. Dentro do glóbulo vermelho existe uma enzima chamada anidrase carbônica, que vai fazer esses elementos aqui reagirem formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é instável e ele se dissocia em prótons H+ e bicarbonato. E fora do glóbulo vermelho, então, 70% do gás carbônico que é eliminado pelas nossas células, ele vai ser transportado através de íons bicarbonato. Então tudo começa com aumento de gás carbônico, aumento de prótons H+, isso vai se tornar o quê? Uma situação de acidose, né? O centro respiratório, nesse momento, ele é excitado, que ele percebe ali uma situação em que o sangue fica mais ácido e vai aumentar a ventilação pulmonar. Então, se você começar a se exercitar, você aumenta a sua ventilação pulmonar, porque o seu sangue vai ficar ácido momentaneamente, o bulbo ou centro respiratório vai ser excitado, existem quimiorreceptores que vão perceber essa alteração de pH e aumenta então o processo de ventilação pulmonar. Então você vai ventilar o seu, aumentar a respiração, o processo de ventilação. Então estou correndo, chega um momento que você está lá, você está aumentando a ventilação por conta dessa acidose metabólica momentânea. Momentaneamente não tem problema. Então lembre-se que 70% do gás carbônico é transportado via íons bicarbonato. A maior parte é transportada via íons bicarbonato. E veja que ela faz o caminho também contrário. Quando chega lá nos alvéolos pulmonares, faz esse sentido aqui. Então, os íons bicarbonato vão formar aqui o ácido carbônico e vai produzir ali o gás carbônico e você elimina esse gás carbônico. Falamos assim então do processo de funcionamento do sistema respiratório. Temos ainda a parte do sistema circulatório. Em relação ao sistema circulatório, veja que nós temos aqui o coração. O coração ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios e 2 ventrículos. Perceba que o lado esquerdo é mais musculoso, mais desenvolvido, já que o lado esquerdo vai bombear sangue sob alta pressão. Então, 2 átrios e 2 ventrículos. Esse é o coração aí de mamíferos, né, com 4 cavidades. Existem válvulas. A válvula do lado direito é chamada de válvula tricúspide. Tricúspide porque ela tem 3 pregas. A válvula do lado esquerdo é chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide. Bicúspide porque tem 2 pregas, 2 segmentos ali. Então, quando o sangue sai do átrio esquerdo para o ventrículo direito, existe uma válvulazinha aqui que abre. É geralmente do lado esquerdo que essa válvula pode dar problema, devido ao sangue circular sob alta pressão aqui, maior pressão do que o lado direito. E existem as válvulas que a gente chama de válvulas semilunares, associadas a válvulas aórticas e as válvulas ali em relação às artérias pulmonares. Então o sangue tem válvula. Quando você escuta, fulano vai precisar trocar a válvula do coração. Geralmente envolve a bicúspide ou mitral. Geralmente é essa que pode dar mais problema, essa válvula do lado esquerdo. Com relação à circulação do sangue, o sangue que chega no coração é um sangue que vai chegar aqui como um sangue venoso. Se eu representar o sangue na cor azul, é um sangue venoso. É esse o nosso combinado. Cor azul, sangue venoso. O que é um sangue venoso, professor? É um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então chega no átrio direito, vindo dos membros inferiores ou vindo da nossa cabeça, um sangue venoso no átrio direito, passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para as artérias pulmonares, que vai lá para os pulmões, onde acontece o processo de trocas gasosas. E aí volta para o coração um sangue arterial. Sangue arterial eu represento sempre na cor vermelha. Sangue arterial rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Chega no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e segue através da aorta que vai ser
distribuído para todo o corpo. Beleza? Então, basicamente, a gente vai revisar essa sequência aqui ainda antes de finalizar essa aula, mas basicamente é esse circuito de circulação. Uma regra para você não errar. Perceba que o sangue sempre chega no coração pelos átrios. Átrio direito, átrio esquerdo. Então, o sangue sempre chega no coração pelos átrios. O sangue sempre sai do coração por ventrículos. Perceba que o A vem antes do V. Então, sempre chega por átrios e sai do coração por ventrículos. Sempre os vasos que chegam no coração, sempre são veias. Então, você vai anotar o seguinte: vem veia, sai artéria. Vem veia, sai artéria. Então, anota isso. Sempre os vasos que chegam no coração são veias. Sempre os vasos que saem do coração são artérias. Então, você tem aqui a veia cava superior, veia cava inferior, que vai trazer sangue para o átrio direito. Então, vem veia, as veias cavas superiores, e sai do coração ali as artérias. Então, temos artérias pulmonares, artéria aorta. E o sangue associado aí, né, a um sangue venoso, sempre representado aqui na cor azul. Ó. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Sangue, que eu vou representar na cor vermelha, é um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Um erro que às vezes os alunos cometem é pensar que sangue venoso circula só por veia. E tá errado, ó. Sangue venoso está na veia cava superior, veia cava inferior e artérias pulmonares. E pensar que sangue arterial circula só por artéria. Não, ó. Sangue arterial está circulando por veias pulmonares. Então, cuidado para não cometer esse erro. Para você não errar. Vem veia, sai artéria. Vem veia, sai artéria. O sangue que chega no coração sempre chega através de átrios. Do lado direito chega um sangue venoso. Do lado esquerdo chega um sangue arterial. E nós temos aí um marca-passo natural, que é chamado de nó sinoatrial. É a partir do nó sinoatrial que geram os impulsos nervosos, os impulsos elétricos. O nó sinoatrial ele aciona o nó atrioventricular, que vai disparar um feixe chamado de feixe de His. Então está aqui o feixe de His, que é disparado a partir, né, do nó atrioventricular, que dispara esses impulsos ali para todo o coração. E você vê movimentos como esse daqui. Ó. Então, nó sinoatrial, pode se chamar também de nódulo sinoatrial, gera um impulso nervoso. É um marca-passo natural. Quando uma pessoa precisa instalar um marca-passo, é devido às vezes a ter um problema ali no nó sinoatrial. E aí manda para o átrio ventricular, que dispara pelo feixe de His, e você tem ali o impulso sendo disparado por todo o coração. Posso ver esse movimento assim, ainda em mais detalhes, um coração em corte. Veja que aqui está a válvula tricúspide, você vê ali 3 pregas, e aqui está a válvula bicúspide com 2 pregas. E aqui a válvula semilunares, que pode ser uma válvula aórtica, né, ou uma válvula das artérias pulmonares. Com relação à estrutura dos vasos sanguíneos, nós temos aqui as artérias, os capilares e as veias. Onde realmente acontece trocas e abastecimento aí de células do nosso corpo, o sangue ele não extravasa. O que pode sair dos vasos sanguíneos é o plasma. Mas, por exemplo, uma hemácia não sai dos vasos sanguíneos. Mas os capilares, o nome já diz, é um capilar, ou seja, ele é bem fininho. Então são os capilares que são bem fininhos que vão chegar aí na periferia do nosso corpo garantindo essa nutrição. E aí veja que chega aqui um sangue arterial rico em oxigênio e aqui você já tem um sangue venoso a partir de uma veia. As veias têm válvulas, as artérias não têm válvulas. As artérias elas têm uma estrutura muscular bem mais desenvolvida do que as veias, já que nas veias a pressão é menor. Então o sangue que está voltando, né, ele está ali numa pressão menor do que o sangue que está saindo do coração. Para a gente finalizar, precisamos entender a circulação. Então nós temos 2 circulações, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é chamada de pequena circulação. O sangue sai do coração a partir das artérias pulmonares, um sangue venoso. Sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. E ele volta ao coração um sangue arterial, já um sangue rico em oxigênio, porque aconteceu o processo de trocas gasosas. E a circulação sistêmica? O sangue
que sai do coração. Então ele sai do coração através da artéria aorta que ramifica nos mamíferos para a esquerda, um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. E ele volta para o coração através das veias cavas inferiores e superiores, um sangue venoso. Fazendo a sequência bem certinho aqui, ó, pequena circulação, circulação pulmonar. Sai do ventrículo direito, na cor azul, sangue venoso. Artérias pulmonares, pulmões, trocas gasosas, volta sangue arterial, veias pulmonares, átrio esquerdo. Grande circulação, circulação sistêmica. Ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a aorta, que vai mandar para os tecidos, para todo o corpo, sangue rico em oxigênio. Volta para o coração sangue venoso, pobre em oxigênio a partir das veias cavas superiores e inferiores, que chegam no átrio direito. Ufa! Espero que tenha ajudado você nesse processo. Muita informação, mas é precioso, uma informação muito importante para você que está pensando já em Enem, em vestibular. Maravilha, gente! Tudo de bom e até a próxima!